Que aí a gente pode voltar, eu tava esperando o Pete voltar, porque a gente tem que entrar no assunto. Não poderia acabar o podcast hoje sem falar A gente nem da começou, deputada. né, Não, mas a gente vai, esquece, na hora a gente Vai que esquece. A deputada que falou que os colégios não precisam de educação financeira. E eu Vamos já citar o nome crio. dona Dona Luciana, né? Isso. É isso, Dona Lu. Luciana É, Dona e Lu. eu já crio vínculo com isso que você tá falando. Tipo, você não pode educar o cara de baixa renda, porque senão ele vai te exigir mais. Exatamente. E ele vai descobrir que ele paga Não um é trilhão de interessante pra impostos. ela. Que o problema dele não é o cara rico ou classe média. O problema dele é o político. Exato. Qual a opinião de vocês sobre a fala dela dizendo que não precisava de educação financeira nos colégios? Isso é um crime, na minha opinião, mas pode... Mano, a fala dela foi 100% infeliz, né? Porque, assim, de onde eu vim, cara, eu não tive educação financeira. Eu sei que eu era criança, ia no mercado com a minha mãe, pedia uma bolacha e minha mãe não tinha condições financeiras de comprar. Né? E a fala dela, uma parte ali, ela diz o seguinte, é porque vai ser como se fosse um pecado o professor ensinar para o aluno da escola pública, o pobre, a se educar financeiramente, né? Como se ele não precisasse ter um conhecimento ali para administrar o pouco que ele tem, né? E esse cara é o que mais precisa, porque às vezes esse cara ele tá lá deixando um dinheiro na poupança parado, ou se falando ali de organização financeira, ele está gastando um dinheiro que, em tese, tem uma parte aqui que é gasto supérfluo, tem outra que às vezes ele deixa num lugar que acaba desvalorizando, algo do tipo. Às vezes ele vai no supermercado, né, e por ele não fazer uma lista do que ele precisa para dentro de casa, ele acaba levando muito mais do que ele precisa. E acaba gastando dinheiro, e aí aquele alimento vence dentro de casa, estraga, e ele perdeu o alimento e o dinheiro. Né? E a educação financeira vai contribuir para o cara ter essa consciência de consumir bem. Né? Eu acho que, às vezes, essa deputada deve ter confundido que educação financeira, investimentos em ações, criptomoeda. Não, é muito antes disso. É a pessoa pegar o salário dela e falar assim, pô, por que o banco está me descontando aqui R$20? Tá ligado? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Pô, por que o meu cartão de crédito tá vindo isso daqui de juros? Por que tem um gerente falando aqui para eu colocar numa capitalização? Né? Então, pelo menos questionar o que tá acontecendo com o dinheiro dela. Trabalha muito mais de base, né? Muito mais base. Tá ligado? A educação financeira não é só começar a poupar, né? É você controlar e sair da dívida. E isso, mudar seu hábito em relação ao dinheiro. E quando a gente fala para isso ser implementado na escola, a criança que vai estar aprendendo pode chegar no pai e na mãe e falar, mãe, isso aqui tá errado, vamos mudar, tá ligado? Por quê? Porque eu aprendi na escola, na aula de educação financeira, que a gente deve ir pelo caminho A, B e C. Você pode transformar as novas gerações, né? Com certeza. Cortar esse ciclo. Com certeza. Cortar esse ciclo de fracasso, né, Isso. com finanças. Você vê 70% da população endividada e ela ainda fala lá, né, que pô, não dá para ensinar educação sendo que nem tem dinheiro. É a mesma coisa que falar que eu não vou ensinar português porque o cara não sabe ler. É ridículo a fala dela. É ridículo. Agora, a gente sempre escutou, eu pelo menos escuto há muitos anos, né? O Estado trabalha para a pessoa não aprender e tal. E a gente falava, mas não é bem assim, né? Ninguém vai trabalhar para a pessoa não aprender. Aí quando a gente vê uma deputada dessa falando, você fala, caralho, o Estado trabalha para a pessoa não aprender, né? E aí Era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo. O pior disso, Charlão, é que quando, né, eu acabei até puxando lá os gastos de gabinete dela. Nossa, Fala ela aí, gastou com fala aí. Sedex, Cara, com carro. 10K com Luciano, Sedex. Por favor, 6 mil reais em prestem Sedex. atenção, galera. A deputada que é contra a educação financeira gastou, pode falar. R$10.000 em Sedex, né? Mandar- E ainda veio se justificar, falando, não, mas Porra, ela eu mandou enviei um não sei carro quanto. pelo Sedex, né? Porra. Falou assim, como que é que eu falei? Falei, pô, deputado, e marquei ela no Twitter. Pra ler cartilha que ninguém lê, você Exato. tem que saber priorizar seus gastos. O que mais Exato. que ela gastou? 10 mil Sedex? 10 mil em Pedir Sedex, indenização do carro, lá, isso, que ela foi usa uns o carro 5, 6 pessoal para mil, trabalhar. indenização do próprio carro. 10 mil, ela tá indo trabalhar o quê? De Mercedes, Maybach? Não tem, Não, né? só pode. R$800 em linha telefônica. Mano, Eita, R$800 em ela linha tá no telefônica. chatline, hein? Não, e numa época, vamos lá, por exemplo. Numa época de WhatsApp. E eu ia falar isso agora. Exato. Então, será que se fosse o dinheiro dela, ela usaria o telefone ou Óbvio usaria que o não. WhatsApp? Obviamente É não. exatamente isso. E assim, aí a gente vê que ela não tem educação financeira, principalmente com o dinheiro da população. E aí ela vai e nega a educação financeira para a própria população, que está pagando ali a verba de gabinete dela. Então entra numa hipocrisia muito grande de que ela vai lá, faz um discurso como se ela tivesse certa, falando, não tem que ensinar educação financeira pro pobre. E aí ela pega o dinheiro do pobre através de impostos e gasta de qualquer jeito. Tá ligado? Então, como que uma deputada tem coragem de fazer isso e acreditar que tá certa ainda?
Tá ligado? E se ela não concordava ali com o projeto de lei e tudo, ela poderia apontar as deficiências do projeto. Aí é uma coisa. Boa, boa. Ó, eu acho Aí que... é uma coisa. Nossa, eles são muito educação ponderados. financeira. É, para Eu já ia ensinar ofender a moça. educação... Ela podia falar assim, olha, para ensinar educação financeira, que seja obrigatório incluir tal e tal Isso. coisa. É, né? Mas você ela acha que ela poderia- quer estudar até esse ponto? Ela não sabe nem gastar com Sedex. Tá foda. Exatamente. É foda. E aí eu acabei respondendo ela ainda no Twitter. Eu falei, pô, deputada, gostei dessa. com essa indenização aqui, eu acho que você pegou seu carro e foi junto com o correio entregando essas cartas no sul todo, porque não é possível gastar 5, 6 mil reais com indenização E ela de ainda carro. quis se defender falando que o uso foi para as minorias e tal, né? Ela meteu indígena usando e LGBT a história no que você meio. falou, né? É sempre uma pessoa- narrativa É, de sim. minorias.